Vamos lá, então. Se você é professor de escola sabatina, você recebeu um grande desafio. Talvez o maior desafio da igreja é o desafio do professor de escola sabatina. Porque o professor, como pastor e como mestre, ele tem dois objetivos claros: pastoreio e ensino. Toda a capacitação de professores que vai acontecer nos próximos meses na nossa igreja, ela terá o objetivo claro de desenvolver você, professor, na área do pastoreio e na área do ensino, porque foi para isso que você foi chamado. O professor como pastor e mestre. Essa é a nossa visão para o professor de escola sabatina. Não há uma escola sabatina forte com professores fracos. E o que é um professor fraco? É um professor que, por talvez incapacidade ou falta de informação ou motivação, não está cumprindo esse binômio, essas duas coisas que vão ajudá-lo a ser um professor eficaz. Ele é um professor que não cumpre pastoreio e não cumpre o ensino. Nós temos professores muito bons no ensino, porém são um pouco fracos no pastoreio. E alguns professores que são excelentes no pastoreio, mas que são fracos no ensino. E, infelizmente, nós teremos alguns de nós, professores, que estamos precisando desenvolver melhor as duas áreas. Então, que fica claro na sua mente, esse encontro é para desenvolver pastoreio e ensino. Foi para isso que nós fomos chamados como professores de escola sabatina. Deixando um versículo para vocês, professores, que estão diante da igreja. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, ou seja, para pastorear e para ensinar. Pastoreio e ensino são dons do Espírito Santo dados à sua igreja, lá na igreja apostólica e hoje também. Eu acredito sim que Deus deixa em cada congregação, em cada pequena igreja e grande igreja, pessoas em que ele vai habilitar para serem pastores e mestres. A nossa mentalidade de que só é pastor da igreja aquele que é remunerado para pastorear. Mas o pastoreio é um dom, e esse dom ele é expresso na vida de um líder de pequeno grupo e na vida de um diretor, um professor de unidade de ação. Estas pessoas da igreja, elas desempenham também o pastoreio, assim como o ancião da igreja. Então, quais são os objetivos do professor? Então, o que eu quero que você, professor, visualize na tela é são três objetivos claros para o professor da escola sabatina. Primeiro, o professor deve facilitar a aquisição do conhecimento bíblico. Então, nós somos facilitadores de aquisição do conhecimento bíblico para nossos alunos, para o nosso rebanho. Devemos motivar o crescimento espiritual, desenvolvimento espiritual, crescimento de nossa pequeno grupo de pessoas que nós estamos cuidando. E nós devemos desenvolver um estilo de vida de acordo com as Escrituras. Não só desenvolver para nós esse estilo de vida, mas também ajudar a nossa congregação, nossos líderes e nossa igreja, nossos alunos, a desenvolver um estilo de vida de acordo com as Escrituras. Então, você encontra aqui três objetivos bem claros. Se você um dia se perguntou o que é que eu devo fazer como professor de escola sabatina, eu devo ajudar no conhecimento bíblico, eu devo motivar o crescimento espiritual e devo desenvolver os meus alunos para que eles tenham um estilo de vida de acordo com as Escrituras. Falando sobre facilitar a aquisição do conhecimento bíblico, o que nós temos então? Nós temos o estudo diário da Bíblia. A Bíblia é a nossa fonte de estudos. A Bíblia é a única regra de fé e prática do adventista. Nós temos outros livros de suporte para nos conduzir à Bíblia. Aqui posso citar os livros do Espírito de Profecia, ou os livros devocionais, ou qualquer outro livro que você adquira e que te conduza na vida espiritual. Contudo, nenhum deles deve substituir o estudo da Bíblia, o estudo diário da Bíblia. Alguém disse certa vez, visite todos os livros, mas more na Bíblia. Então, como é que o professor facilita a aquisição do conhecimento bíblico? Primeiro, parece básico, providenciando que cada aluno da sua classe de escola sabatina saiba manusear o estudo diário da Bíblia. Segunda coisa que você deve ter, a aquisição e utilização do guia de estudos, que é a nossa lição da escola sabatina. Então, no projeto Maná, a cada ano, nós temos um desafio. Esse ano, o desafio será um pouco mais simples. É o professor quem irá incentivar, trabalhar
para que 100% da sua classe alcance a assinatura da lição. Mas observe que eu coloquei aqui que não é só adquirir a lição, é a aquisição e utilização do guia de estudos. Porque alguns têm o guia de estudos, mas ele está parecendo que foi comprado agora. Limpo, vazio, sem uso. Vai à igreja, mas não estudou a lição, não estudou a Bíblia através da lição. Este trimestre, a lição vai falar sobre as 3 mensagens angélicas. Amigos, vai ser fantástico, motivador, estudar a lição a cada sábado com a nossa igreja. Por fim, você pode providenciar conhecimento bíblico através de outros livros e recursos audiovisuais sobre o tema. Sobre o tema da semana, adquirir um vídeo, encaminhe um vídeo para o grupo da igreja ou para o seu aluno, encaminhe um recurso em áudio, encaminhe um audiolivro, encaminhe um texto, pega uma citação especial e encaminha para os seus alunos. Trabalha com eles também, através das redes sociais, a aquisição constante de conhecimento bíblico. Claro, sem ser inconveniente, sem ser chato, mas é como você pode conseguir desenvolver conhecimento bíblico para as pessoas. Bom? Segundo ponto, acompanhamento pessoal. Esse aqui é o último item desta área. Então, como que eu facilito a aquisição do conhecimento bíblico da minha classe, da minha unidade de ação? Estudo diário da Bíblia, aquisição e utilização do guia de estudos, livros e recursos audiovisuais sobre o tema e acompanhamento pessoal de cada um. Motivar o crescimento espiritual. Para motivar o crescimento espiritual dos nossos alunos, eu proponho a vocês a visita pastoral aos alunos da unidade de ação. E quando eu falo visita pastoral, eu não estou falando, logicamente, do pastor e que ele visite todos os alunos da classe. Estou me referindo a você, professor, desenvolvendo sua área de pastoreio, tá? Visitando os seus alunos. Aí você tem que saber quantos alunos você tem. O número ideal de alunos para uma classe, 6 a 8 pessoas. Se você tem uma classe maior que isso, na sua igreja, já trabalhe com um professor substituto para pensar em dividir. Porque se você tiver uma classe muito grande, você não vai conseguir pastorear de maneira eficaz. Então, e uma classe menor traz também reverência à igreja, porque numa classe menor as pessoas falam mais baixo, mais próximos, o estudo fica mais suave e as pessoas podem participar mais. Envolva os alunos nas atividades da unidade. Envolva um aluno para fazer uma oração, outro para ler um texto, outro para trazer alguma meditação, e envolva os alunos. Realize ações evangelísticas da unidade, visitas a algumas áreas do bairro, escola sabatina filial, estudo da Bíblia através das duplas missionárias. Tudo que você envolve em ações evangelísticas, você vai desenvolver espiritualmente o seu aluno. Culto nos lares. Então, faça uma escala de visitação e culto nos lares. E, por fim, esse não menos importante, mas mais desafiador, é a integração dos pequenos grupos e unidades de ação. Quando você integra pequenos grupos e unidades de ação como um só corpo de pessoas, você vai ter mais facilidade de liderança e de desenvolvimento e crescimento espiritual. Mudança no estilo de vida. Você sabe que o adventista tem e defende um estilo de vida diferenciado. Eu destaco aqui a utilização dos 8 remédios da natureza. Então, por que não, professor, viver e incentivar o desenvolvimento e a mudança do estilo de vida dos nossos alunos através da prática dos 8 remédios da natureza, que é o ensino da igreja para a vida de um adventista. Então, nós temos a luz, nós temos todo o ensino, por que não viver? Então, está aqui descrito os 8 remédios da natureza, só para lembrança, porque essa também é uma coisa que se espera de nós. Espera-se de um professor de escola sabatina que ele tenha capacidade de ensinar. E de onde vem essa capacidade? Olha o que diz o livro Conselhos sobre a Escola Sabatina, página 104. O Senhor tomou amplas providências para que, sábado após sábado, os professores aumentem sua capacidade, a fim de ensinar com um propósito em vista, trabalhando para o tempo e para a eternidade. Por que nós ensinamos a Bíblia? Ensinamos porque queremos que as pessoas cheguem à salvação. E Deus aumenta, sábado após sábado, a nossa capacidade de ensinar. Quanto mais você ensina, mais você aprende. O sistema da escola sabatina da Igreja Adventista, em todo o mundo, oferece muitas oportunidades para a educação contínua,
na arte de ensinar. Mas como você pode desenvolver esta capacidade? Através do estudo pessoal. Amigos, há muitos materiais disponíveis para os professores. É essencial que os professores façam cursos sobre como ensinar, leiam livros. E se você vai comprar a sua lição, a partir do próximo trimestre, lógico, adquira a lição que já vem com os comentários de Ellen White, a lição de professor com os comentários e o suporte para o professor. Aqui você tem todas as possibilidades de ensino. Então, você tem a capacidade de aprender mais através de uma lição um pouco melhor, mais encorpada, feita para o professor. Vamos agora dar atenção a como passar a lição de escola sabatina. Eu falo passar a lição porque é a nossa linguagem coloquial, mas como compartilhar o aprendizado bíblico da semana naqueles 30 ou 40 minutos que você tem junto com a sua classe. Eu dividi o estudo da lição da escola sabatina e da Bíblia em 4 partes: motivação, compreensão, aplicação e criatividade. Na motivação, você chama a atenção para o assunto que é estudado. Então, você leva alguns minutos chamando a atenção dos alunos, cumprimentando, incentivando. Essa é a parte de introdução do momento de estudo da lição. Então, você parte para a compreensão, que é a maior parte do estudo da lição. Nessa hora da compreensão, qual é o objetivo? O objetivo não é ouvir histórias da vida das pessoas, o objetivo não é ouvir tantos testemunhos, o objetivo é se debruçar sobre o texto proposto, ler e entender a palavra de Deus, que é o fundamento de todo o estudo da palavra. Então, o professor, ele tem que saber direcionar, nesse momento, a atenção da classe para o texto que está sendo estudado. Então, depois da compreensão, aí sim vem a aplicação. Você não precisa ficar lendo a lição dia por dia, você pode separar durante a compreensão 3 ou 4 temas principais do assunto da semana e então trazer para os alunos. O legal é que você tem aqui, olha, no final de cada lição, você tem auxiliar do professor. Então, na visão, no auxiliar do professor, você tem a visão geral, você tem o comentário e você tem os versos-chave. Estude esta parte e utilize desta parte para a parte de compreensão. Não se prenda tanto aos dias. Irmãos, aqui, vamos dar um exemplo, né? Na lição de terça-feira, aceitando a vitória, aí você vai ler tudo de novo, mas espera-se que os alunos já tenham lido em casa. Então, utilize o auxiliar do professor para, então, participar da compreensão e da aplicação do texto. No momento da aplicação, faça o aluno pensar nas maneiras como o assunto estudado se relaciona com a sua vida. Essa é a hora do testemunho, essa é a hora da reação do aluno, essa é a hora que ele vai aplicar o que ele aprendeu na sua vida pessoal. Então, como que você pode fazer isso? Você tem aqui na lição de sexta-feira perguntas para consideração. Nessas perguntas para consideração, que são 2 ou 3, você sempre terá uma pergunta de aplicação. Tá? Você concorda? Vamos a lição da semana que vem, da primeira lição do trimestre que vem. Alguns acreditam que nossas ações são, em parte, determinadas pela hereditariedade e pelo meio. Você concorda? Qual o papel de nossas escolhas em nosso comportamento? Qual a relação entre nossas escolhas e o poder de Deus em nós? Isto é aplicação. Então já está aqui, olha, bem separadinho, para você promover a aplicação do texto bíblico durante alguns minutos. Finalizando a lição, a hora da criatividade. O objetivo na hora da criatividade é internalizar as verdades aprendidas mediante atividades práticas de fixação. Escrever um texto, compor um poema, participar de uma dinâmica, o encerramento da lição, criatividade. Sugerindo para vocês como estudar a lição, a Bíblia e a lição, na classe de escola sabatina em 40 minutos. 5 minutos de motivação, 20 minutos de compreensão, 10 minutos de aplicação e 5 minutos de criatividade. Então, você tem um ciclo para trabalhar, para apresentar a sua lição. Então, professor, atenção aqui. A partir de semana que vem, faça esse exercício. Leve novidades para os seus alunos. Tá? Ele vai ver que você se preparou, ele vê que você estudou, grifou, analisou, e você vai perceber que você conseguiu interagir, ensinar
aplicar, motivar e, com muita criatividade, encerrar o ciclo. Bom, eu quero lembrar a você que estudo da Bíblia é transformação. Não é o professor que transforma vidas. Quem transforma vidas é Deus, mediante o ensino da palavra, para o qual o professor é o instrumento escolhido